Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 371, idiotismo e loucura. Vamos lá, então. Tem fundamento a opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas teriam almas de natureza inferior? Não. Eles têm almas humanas, muitas vezes mais inteligentes do que pensais, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre por não poder falar. Então vamos lá. Todos os espíritos têm a possibilidade da reencarnação. Muitas vezes, pelos comportamentos de vidas anteriores, é necessário que ele aprenda lições mais amargas. Então, longe de ser um castigo de Deus, renascer num corpo com necessidades especiais é algo que auxilia o espírito na sua evolução. Então, o espírito é inteligente, ele é orgulhoso, soberbo. Durante muitas encarnações, ele prejudicou muitas pessoas, ele foi mau, egoísta, e ao desencarnar, continua agindo desta forma. Mesmo na espiritualidade, mesmo tendo consciência de que é um espírito imortal, ele continuou agindo da mesma forma, se impondo, dominando, vivenciando o orgulho, né? Como se ele se achando que é melhor do que o outro. Então, nessa circunstância, é lógico que é um exemplo hipotético, mas nessa circunstância, a misericórdia divina faz com que ele reencarne num corpo em que ele está limitado de agir. Então, o espírito continua tendo a sua inteligência, a sua memória, todos os seus conhecimentos, a sua personalidade. Mas, pelo processo reencarnatório, ele se esquece de tudo isso e reencarna num corpo com problemas. E aí ele não consegue se manifestar. Então, ele vai ter uma existência onde será necessário o auxílio dos outros para que ele possa suprir as próprias necessidades. Então, alguém vai ter que vesti-lo, alguém vai ter que alimentá-lo, alguém vai ter que banhá-lo, e ele não vai ter condições de exercer o seu orgulho, de se impor, porque doente ele passa a ser uma pessoa necessitada. Então, essa experiência, longe de ser um castigo, é uma oportunidade para que o espírito, percebendo a importância do auxílio ao próximo, como foi bom para ele receber o carinho, a atenção dos pais, que de uma forma missionária o aceitaram como filho, apesar das limitações, ele pode aprender a dar valor às situações, às pessoas, a dar valor aos sentimentos e encontrar o caminho do amor. Então, não é um castigo, mas ele continua inteligente, mas não pode se manifestar porque o corpo está com defeito. É a mesma coisa que nós, que somos operadores de computador, nós conhecemos todos os programas, sabemos exatamente o que é preciso ser feito, mas se o computador quebrado, o resultado do trabalho vai ser ruim. Então, é isso que acontece. E isso não é um castigo, é uma oportunidade para que o espírito encontre o caminho da humildade. 372. Qual é o objetivo da providência ao criar seres infelizes, como os cretinos e os idiotas? São espíritos em punição que habitam corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam e pela impossibilidade em que estão de se manifestarem por meio de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. No fim, eu acabei respondendo ou comentando essa resposta já na primeira questão. Não é uma situação de punição, mas uma nova experiência. As limitações fazem com que ele reflita e dê mais valor à sua própria liberdade, aos corpos perfeitos que ele teve anteriormente. Então, sempre vai ser consequência de nós mesmos, na lei de causa e efeito. Mas não podemos enxergar como castigo, porque Deus é misericordioso. E Ele nos educa segundo as nossas forças, segundo as nossas necessidades. 372A. Então, não é exato dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades?
Nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Têm, e muito grande, sobre a manifestação das faculdades, mas não produzem as faculdades. Eis a diferença. Um bom músico, com um instrumento ruim, não produzirá boa música, o que não o impede de ser bom músico. Então, isso acho que nós falamos a semana passada, né? O corpo é um limitador, mas o espírito ele mantém os conhecimentos adquiridos de outras vidas, a sua personalidade, tudo isso é mantido. Quando reencarna num corpo deficiente, essas aptidões, essas capacidades, elas ficam limitadas porque a ferramenta está quebrada. Mas ele não vai perder as habilidades. E a convivência com uma situação dessa vai ajudá-lo a encontrar o caminho da humildade. Porque todos somos iguais perante Deus. Não existe um ser melhor ou pior. Então, quando nós nos impomos pelo orgulho, nós acreditamos que aquele outro ser é inferior a nós, nós estamos cometendo um erro. E essas reencarnações nos possibilitam ver que todos somos iguais e que aqueles que um dia desprezamos podem ser nossos pais, nossas mães, numa encarnação futura, que vão nos acolher e nos auxiliar numa prova tão difícil como esta, com necessidades especiais. Kardec comenta: é preciso distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, o moral supera os obstáculos que a matéria lhe impõe, mas há casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações são entravadas ou desnaturadas, como nos da idiotia e de loucura. São casos patológicos em que a própria lei humana isenta a alma da responsabilidade de seus atos, uma vez que, nesse estado, ela não goza de toda a sua liberdade. Acho que a autoexplicativa é aquilo que nós já dissemos, né? O espírito tem a necessidade de passar por provas, uma dura prova, que é reencarnar num corpo com problemas para receber. Então, ele não vai conseguir se manifestar, ele não vai conseguir se impor, ele não vai conseguir exercer a sua vontade e vai ter que ser assistido pela sociedade e pelos pais. E essa experiência pode ajudá-lo a se tornar uma pessoa mais humilde. Então, a matéria nos limita, mas ela não vai tirar de nós o conhecimento adquirido. O espírito não deixou de ser inteligente, não deixou de ser uma pessoa culta, muitas vezes, que tem o conhecimento da ciência, a astúcia, né, para grandes negócios. Ele não vai perder jamais isso, é uma conquista do espírito. Mas nessa encarnação, o corpo não permite que ele possa se manifestar. Então é um instrumento que é temporário, como está escrito no Evangelho, né? A encarnação é um segundo diante da eternidade. 373. Qual o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, não podem progredir? É uma expiação imposta pelo abuso que fizeram de certas faculdades. É uma pausa temporária. Essa relação, a pergunta foi feita como se o espírito reencarnado num corpo com necessidades especiais, com idiotia ou com problemas cerebrais, ele não fosse usufruir dessa experiência. Vai sim. Ele vai sentir os sentimentos, ele vai perceber o carinho, ele vai perceber a dedicação das pessoas no cuidado para com ele. E nos momentos de desdobramento, que ele vai estar fora do corpo, as limitações terminam. Então ele consegue ter uma visão um pouco mais ampla sobre suas reais necessidades e pode até compreender um pouco melhor porque tem que passar por essa prova. Então sempre há possibilidade de evolução. Só não vai haver evolução se o espírito não quiser. Então ele reencarna num corpo deficiente e se revolta com essa situação. Ao invés de ele valorizar as pessoas que estão cuidando dele, ele desenvolve ódio pelo seu próprio estado. E às vezes se tornam pessoas agressivas, né? Existem muitos casos assim, em que a pessoa ela tem a deficiência mental e se torna agressiva. Ela não vai ser responsabilizada pelas suas agressões, mas no plano espiritual, aquele espírito está resistindo à prova.
então ele acaba sucumbindo e vai ter que passar por experiências mais amargas no futuro. 373A. Assim, um corpo de idiota pode conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em existência anterior? Sim. Às vezes, a genialidade se torna um flagelo, quando dela o homem abusa. Nem sempre a superioridade moral guarda proporção com a superioridade intelectual, e os grandes gênios podem ter muito que espiar. Daí resulta frequentemente para eles uma existência inferior à que tiveram e uma causa de sofrimentos. Os entraves que o espírito experimenta em suas manifestações são para ele quais algemas que restringem os movimentos de um homem vigoroso. Pode-se dizer que os cretinos e os idiotas são estrupiados do cérebro, como o coxo é das pernas e o cego dos olhos. Então, essa é a relação. O corpo tem problemas, o espírito não. Ele, quando desencarnar, se ele tiver usufruído da prova, ele vai deixar as suas imperfeições na matéria e vai retornar ao plano espiritual com toda a sua mobilidade, com todo o seu raciocínio. Mas isso depende muito do aproveitamento da prova, da resignação. Então, o que é mais importante nas nossas encarnações é ter a consciência e a fé suficientes para acreditar que Deus é infinitamente justo, bom e misericordioso. E que nada que nos acontece vem para nos ferir, para nos prejudicar. Todos são instrumentos para nos ajudar a encontrar as nossas imperfeições e nos dar a oportunidade de corrigi-las. Então, esse conceito é muito importante. Se nós tivermos essa fé, teremos condições de enfrentar a vida de uma forma mais segura, porque sabemos que somos capazes de resolver os problemas que surgem e sempre procurando as soluções no nosso íntimo, na nossa mudança de comportamento, nos nossos sentimentos. Então, esse é o convite, né? Ainda teremos mais questões sobre esse assunto, mas hoje o nosso tempo terminou. Então, a partir da semana que vem, nós retomaremos com a questão 374. Vamos fazer a prece. Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco, pela presença inspiradora dos vossos mensageiros, nos intuindo, nos auxiliando a compreender melhor a vida, essa dádiva que nos foi dada por Deus. Que possamos aceitar as dificuldades como lições, às vezes amargas, mas preciosas, para identificarmos o que é preciso mudar em nós e nos fortalecermos para construir uma vida futura mais feliz. Que as vossas bênçãos, Senhor, se derramem sobre todos nós. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.